Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Dom Casmurro, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkelmann. Parte 30, capítulo 118. A mão de Sancha. Tudo acaba, leitor. É um velho truísmo a que se pode acrescentar que nem tudo o que dura, dura muito tempo. Esta segunda parte não acha crentes fáceis. Ao contrário, a ideia de que um castelo de vento dura mais que o mesmo vento de que é feito, dificilmente se despegará da cabeça. E é bom que seja assim, para que não se perca o costume daquelas construções quase eternas. O nosso castelo era sólido, mas um domingo... Na véspera, tínhamos passado a noite no Flamengo. Não só os dois casais inseparáveis, como ainda o agregado e a prima Justina. Foi então que Escobar, falando-me à janela, disse-me que fôssemos lá jantar no dia seguinte. Precisávamos falar de um projeto em família. Um projeto para os 4. Para os 4? Uma contradança. Não és capaz de adivinhar o que seja, nem eu digo. Vem amanhã. Sancha não tirava os olhos de nós durante a conversa, ao canto da janela. Quando o marido saiu, veio ter comigo. Perguntou-me de que é que faláramos. Disse-lhe que de um projeto que eu não sabia qual fosse. Ela pediu-me segredo e revelou-me o que era. Uma viagem à Europa dali a 2 anos. Disse isso de costas para dentro, quase suspirando. O mar batia com grande força na praia. Havia ressaca. Vamos todos? Perguntei por fim. Vamos. Sancha ergueu a cabeça e olhou para mim com um tanto prazer que eu, graças às relações dela e Capitu, não se me daria beijá-la na testa. Entretanto, os olhos de Sancha não convidavam a expansões fraternais. Pareciam quentes e intimativos. Diziam outra coisa, e não tardou que se afastassem da janela, onde eu fiquei olhando para o mar, pensativo. A noite era clara. Dali mesmo busquei os olhos de Sancha, ao pé do piano. Encontrei-os em caminho. Pararam os 4 e ficaram diante uns dos outros, uns esperando que os outros passassem, mas nenhuns passavam. Tal se dá na rua entre 2 teimosos. A cautela desligou-nos. Eu tornei a voltar-me para fora. E assim posto, entrei a cavar na memória se alguma vez olhara para ela com a mesma expressão, e fiquei incerto. Tive uma certeza só, é que um dia pensei nela, como se pensa na bela desconhecida que passa. Mas então, dar-se-ia que ela, adivinhando... Talvez o simples pensamento me transluzisse cá fora, e ela me fugisse outrora irritada ou acanhada, e agora por um movimento invencível. Invencível. Esta palavra foi como uma bênção de padre à missa, que a gente recebe e repete em si mesma. O mar amanhã está de desafiar a gente, disse-me a voz de Escobar ao pé de mim. Você entra no mar amanhã? Tenho entrado com mares maiores, muito maiores. Você não imagina o que é um bom mar em hora bravia. É preciso nadar bem, como eu, e ter estes pulmões, disse ele batendo no peito, e estes braços. Apalpa. Apalpei-lhe os braços como se fossem os de Sancha. Custa-me esta confissão, mas não posso suprimi-la. Era jarretar a verdade. Não só os apalpei com essa ideia, mas ainda senti outra coisa. Achei-os mais grossos e fortes que os meus, e tive-lhes inveja. Acresce que sabiam nadar. Quando saímos, tornei a falar com os olhos à dona da casa. A mão dela apertou muito a minha, e demorou-se mais do que de costume. A modéstia pedia então, como agora, que eu visse naquele gesto de Sancha uma sanção ao projeto do marido e um agradecimento. Assim devia ser, mas um fluido particular que me correu todo o corpo desviou de mim a conclusão que deixo escrita. Senti ainda os dedos de Sancha entre os meus, apertando uns aos outros. Foi um instante de vertigem e de pecado. Passou depressa no relógio do tempo. Quando cheguei o relógio ao ouvido, trabalhavam só os minutos da virtude e da razão.
Uma senhora deliciosíssima, concluiu José Dias um discurso que vinha fazendo. Deliciosíssima, repeti com um ardor que moderei logo, emendando-me. Realmente uma bela noite. Como devem ser todas as daquela casa, continuou o agregado. Cá fora, não. Cá fora o mar está zangado. Escute. Ouviu-se o mar forte, como já se ouvia de casa. A ressaca era grande e, à distância, viam-se crescer as ondas. Capitu e prima Justina, que iam adiante, divertiram-se numas das voltas da praia e fomos conversando os quatro. Mas eu conversava mal. Não havia meio de esquecer inteiramente a mão de Sancha nem os olhos que trocamos. Agora achava-lhes isto, agora aquilo. Os instantes do diabo intercalavam-se nos minutos de Deus, e o relógio foi assim marcando alternativamente a minha perdição e a minha salvação. José Dias despediu-se de nós à porta. Prima Justina dormiu em nossa casa. Iria embora no dia seguinte, depois do almoço e da missa. Eu recolhi-me ao meu gabinete, onde me demorei mais do que de costume. O retrato de Escobar, que eu tinha ali ao pé do de minha mãe, falou-me como se fosse a própria pessoa. Combati sinceramente os impulsos que trazia do Flamengo. Rejeitei a figura da mulher do meu amigo e chamei-me desleal. Demais, quem me afirmava houvesse alguma intenção daquela espécie nos gestos de despedida e nos anteriores? Tudo podia ligar-se ao interesse de nossa viagem. Sancha e Capitu eram tão amigas que seria um prazer mais para elas irem juntas. Quando houvesse alguma intenção sexual, quem me provaria que não eram mais do que uma sensação fulgurante, destinada a morrer com a noite e o sono? Há remorsos que não nascem de outro pecado, nem têm maior duração. Agarrei-me a essa hipótese que se conciliava com a mão de Sancha, que eu sentia de memória dentro da minha mão, quente e demorada, apertada e apertando. Sinceramente, eu achava-me mal entre o amigo e a atração. A timidez pode ser que fosse outra causa daquela crise. Não é só o céu que dá as nossas virtudes. A timidez também, não contando o acaso, mas o acaso é um mero acidente. A melhor origem delas é o céu. Entretanto, como a timidez vem do céu, que nos dá a compleição, a virtude, filha dela é genealogicamente o mesmo sangue celestial. Assim refletiria, se pudesse, mas, a princípio, vaguei à toa. Paixão não era, nem inclinação. Capricho seria. Ou o quê? Ao fim de 20 minutos, era nada, inteiramente nada. O retrato de Escobar pareceu falar-me. Via-lhe a atitude franca e simples. Sacudi a cabeça e fui deitar-me. Capítulo 119. Não faça isso, querida. A leitora, que é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas, ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. Capítulo 120. Os Altos. Na manhã seguinte, acordei livre das abominações da véspera. Chamei-lhes alucinações. Tomei café, percorri os jornais e fui estudar uns autos. Capitu e prima Justina saíram para a missa das 9, na Lapa. A figura de Sancha desapareceu inteiramente no meio das alegações da parte adversa, que eu ia lendo nos autos. Alegações falsas, inadmissíveis, sem apoio na lei nem nas praxes. Vi que era fácil ganhar a demanda. Consultei Dalós, Pereira e Souza. Uma vez só, olhei para o retrato de Escobar. Era uma bela fotografia tirada um ano antes. Estava de pé, sobre casaca abotoada, a mão esquerda no dorso de uma cadeira, a direita metida ao peito, o olhar ao longe para a esquerda do espectador. Tinha garbo e naturalidade. A moldura que mandei pôr não encobria a dedicatória, escrita embaixo, não nas costas do cartão. Abre aspas. Ao meu querido Bentinho e seu querido Escobar. Fecha aspas. Essas palavras
fortaleceram-me os pensamentos daquela manhã e espancaram de todo as recordações da véspera. Naquele tempo, a minha vista era boa. Eu podia lê-las do lugar em que estava. Tornei aos autos. Capítulo 121. A catástrofe. No melhor deles, ouvi passos precipitados na escada. A campainha soou. Soaram palmas, golpes na cancela, vozes. Acudiram todos. Acudi eu mesma. Era um escravo da casa de Sancha que me chamava. Para ir lá, senhor, nadando. Senhor morrendo. Não disse mais nada, ou eu não lhe ouvi o resto. Vesti-me, deixei recado a Capitu e corri ao Flamengo. Em caminho, fui adivinhando a verdade. Escobar meteu-se a nadar, como usava fazer. Arriscou-se um pouco mais fora do que de costume, apesar do mar bravio. Foi enrolado e morreu. As canoas que acudiram mal puderam trazer-lhe o cadáver. Capítulo 122. O enterro. A viúva. Poupo-vos as lágrimas da viúva, as minhas, as da outra gente. Saí de lá cerca de 11 horas. Capitu e prima Justina esperavam-me, uma com o parecer abatido e estúpido, outra enfastiada apenas. Vão fazer companhia à pobre Sanchinha. Eu vou cuidar do enterro. Assim fizemos. Quis que o enterro fosse pomposo, e a afluência dos amigos foi numerosa. Praia, ruas, Praça da Glória, tudo eram carros, muitos deles particulares. A casa, não sendo grande, não podiam lá caber todos. Muitos estavam na praia, falando do desastre, apontando o lugar em que Escobar falecera, ouvindo referir a chegada do morto. José Dias ouviu também falar dos negócios do finado, divergindo alguns na avaliação dos bens, mas havendo acordo em que o passivo devia ser pequeno. Elogiavam as qualidades de Escobar. Um ou outro discutia o recente gabinete Rio Branco. Estávamos em março de 1871. Nunca me esqueceu o mês nem o ano. Como eu houvesse resolvido falar no cemitério, escrevi algumas linhas e mostrei-as em casa a José Dias, que as achou realmente dignas do morto e de mim. Pediu-me o papel, recitou lentamente o discurso, pesando as palavras, e confirmou a primeira opinião. No Flamengo espalhou-se a notícia. Alguns conhecidos vieram interrogar-me. Então, vamos ouvi-lo? 4 palavras. Poucas mais seriam. Tinha-as escrito com receio de que a emoção me impedisse de improvisar. No Tilbury, em que andei 1 ou 2 horas, não fizera mais que recordar o tempo do seminário, as relações de Escobar, as nossas simpatias, a nossa amizade, começada, continuada e nunca interrompida, até que um lance da fortuna fez separar para sempre 2 criaturas que prometiam ficar por muito tempo unidas. De quando em quando, enxugava os olhos. O cocheiro aventurou 2 ou 3 perguntas sobre a minha situação moral. Não me arrancando nada, continuou o seu ofício. Chegando a casa, deitei aquelas emoções ao papel. Tal seria o discurso. Capítulo 123. Olhos de ressaca. Enfim chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admitira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou as carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã.